Olá, vamos resolver agora o questionário 4 da prova 2. Nosso primeiro exercício é uma aplicação bem clássica das regras de L'Hopital. Queremos calcular o limite dessa expressão quando n é 4. E aqui nós temos um quociente de dois polinômios que tendem a zero quando o t tende a 1. O limite de baixo claramente é zero, né? O t igual a 1 é raiz, né? E para o numerador, uma continha simples também verifica que o número 1 é raiz daquela expressão. Então, como nós podemos proceder? Nós vamos avaliar o limite de outra expressão que é obtida através da derivada do numerador e do denominador. Então, a derivada do numerador vai ser n vezes n mais 1 t elevado a n menos n mais 1 t a n menos 1. O denominador vai ter como derivada 2 vezes t menos 1. Se esse limite existir, o valor dele será igual ao valor do limite anterior. Bom, novamente nós temos um quociente que é formado por dois polinômios que tendem a zero quando t tende a 1, né? Novamente é fácil verificar que um é raiz de baixo. E em cima também vai aparecer, quando trocarmos t por 1, vai aparecer n vezes n mais 1 menos n vezes n mais 1, que é zero. Vamos aplicar mais uma vez essa regra e estudar o limite, quando t tende a 1, das derivadas de cada membro daquela fração. O derivado do numerador vai ser n ao quadrado vezes n mais 1 t a n menos 1. O segundo membro vai ser n vezes n mais 1 vezes n menos 1 t a n menos 2. Embaixo, nosso derivado agora vai ser 2. Pronto. O novo limite, ele pode ser facilmente encontrado com as regras usuais, as propriedades operatórias de limites, né? Temos um quociente de duas funções, a função do denominador não se anula quando t não tem limite nulo, né? Quando t tende a 1. O limite da expressão vai ser 2. Em cima, basta trocar o t por 1. Então vai ser n ao quadrado vezes n mais 1 menos n2 menos 1. Então, esse limite ele coincide com o limite da expressão de cima e, finalmente, esse coincide com o limite dado no exercício. Então, basta nós encontrarmos o limite da última expressão, com o valor n igual a 4. Isso aqui é mesmo, o numerador é a mesma coisa que n ao cubo mais n ao quadrado menos n ao cubo mais n. Isso aqui é n ao quadrado mais n sobre 2, 16 mais 4 sobre 2, é 10. Então, resolvemos aqui o primeiro exercício. A resposta seria 10. Usamos aqui, basicamente, a regra de L'Hopital. Não teve nenhum artifício externo necessário para resolver a questão. No próximo exercício, nós queremos encontrar o número de soluções reais de x à quinta mais 4x3 mais ax menos 2020, quando a é 16. Nós vamos calcular, vamos tentar imaginar uma situação em que seja fácil encontrar as raízes desse polinômio, né? A gente sabe que ele tem grau ímpar, então, quando o x for para o mais infinito, aquela expressão vai para o mais infinito. Quando o x for para o menos infinito, ela vai para o menos infinito. Então, tem valores gigantescos do x cuja imagem é positiva e valores bem pequenos do x cuja imagem é negativa. Pelo teorema do valor intermediário, o gráfico precisa cortar o eixo x, ou, em outras palavras, essa função tem que atingir o número zero em algum ponto entre esses dois extremos que eu marquei, né? A e B. Isso nos diz que aquele tipo de polinômio sempre tem pelo menos uma raiz. Todo polinômio de grau ímpar, coeficientes reais, tem pelo menos uma raiz real. Resta saber se ele pode ter mais raízes reais, né? Resta saber, por exemplo, se ele poderia fazer
esse tipo ter esse tipo de desenho, né, no nosso plano. Uma maneira de excluir essa opção é tentar verificar se a função é crescente. Se ela for crescente, ela pode cortar o eixo x apenas em um ponto. Vamos fazer isso testando a primeira derivada da f. F' de x é 4x2, 4x a quarta, desculpa, mais 12x2 mais 16. Bom, esse termo é sempre no negativo, esse também, e esse é positivo. Então, a primeira derivada é positiva para qualquer x real. Então, isso garante que f é crescente. E pode assumir no máximo um zero, né? Como eu sei que já tem um zero, porque é um polinômio de grau ímpar, e o número de raízes é exatamente 1. Isso encerra o nosso problema. Então, só para reforçar aqui quais foram as estratégias, né? Nós primeiro identificamos, graças ao teorema do valor intermediário, que essa função tem que ter pelo menos uma raiz. Esse argumento se aplica para qualquer polinômio de grau ímpar. Em seguida, nós calculamos a primeira derivada, vimos que essa primeira derivada é crescente, desculpa, é positiva, e com isso concluímos que a função tem que ser crescente. O fato dela ser crescente implica que ela corta o x no máximo uma vez, né? Tem no máximo uma raiz real. Vamos agora para o nosso último problema. Queremos encontrar o limite dessa expressão ax à quarta sobre 6 vezes x2 mais 2 cosseno x menos 2, quando A for 27. Bom, queremos inicialmente aplicar as propriedades operatórias de quocientes de funções, né? Queremos encontrar o limite do denominador, do numerador e calcular o quociente desses dois limites. Infelizmente, o limite do denominador é zero, né? Porque o limite de x2 mais 2 cosseno x menos 2, que é uma função contínua, né? Isso aqui é zero ao quadrado. Vou trocar o x por zero, né? Mais 2 cosseno zero menos 2. Isso aqui é zero. Então, eu tenho que bolar alguma estratégia para conseguir encontrar esse limite sem usar diretamente as propriedades operatórias de quocientes. Então, a estratégia é usar as regras de L'Hopital. Vou encontrar o limite da expressão 4ax ao cubo, que é a derivada do numerador, sobre a derivada da expressão de baixo, né? 2x menos 2 seno x, quando x tende a zero. Novamente, temos um quociente de duas funções que não me permitem aplicar diretamente a propriedade do quociente de limites, né? O limite do denominador é zero. O limite dessa expressão vai ser 2 vezes zero menos 2 seno de zero, que é zero, multiplicado por 6. Então, para contornar esse problema, vamos calcular o limite da expressão 12ax2 sobre 6, 2 menos 2 cosseno x. Ou seja, derivamos mais uma vez o numerador e denominador para encontrar um novo quociente. De novo, o limite do denominador é zero, não posso aplicar as regras de quociente de forma imediata. Vou calcular agora o limite de 24a x sobre 6 menos, ou mais agora, 2 seno x. Bom, esse limite é fácil de ser encontrado. A gente sabe que o limite de x sobre seno x, quando x tende a zero, é 1. 24 pode ser cancelado com esse 12, que aparece no denominador. Então, temos como limite dessa última expressão 2a vezes 1. Como nosso a é 27, isso aqui é 54. O fato desse limite ser 54, para as regras de L'Hopital, implica que o último limite é 54. Esse também é 54. Finalmente, a resposta do problema vai ser 54.
Então, todos esses limites que nós escrevemos aqui no quadro devem ser iguais, graças às regras de L'Hopital. Então, vamos encerrar por aqui o nossa solução. Então, o questionário já foi resolvido. E até o próximo vídeo.